Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e eu gostaria de pedir, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva e curta os nossos vídeos e compartilhe nas suas redes sociais para que você leve a palavra de Deus a outras pessoas e abençoe a vida delas, assim como você está sendo abençoado com esse vídeo. Hoje eu vou falar a respeito de uma história que está relatada lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1 e capítulo 2. A gente vai falar um pouco a respeito da vida da Ana. Ana era uma mulher que era casada com um homem chamado Eucana, e esse homem, ele tinha uma outra esposa chamada Penina. A história vai contar que a Penina deu a Eucana filhos e filhas, porém a Ana não podia engravidar. Mas o Eucana amava mais a Ana do que a Penina, mesmo que Ana não pudesse lhe dar filhos. Mas a Ana desejava muito ser mãe. E a história vai mostrar que ao longo dos anos, o tempo foi passando, e a Penina implicava com a Ana, porque ela não podia gerar filhos. E a Ana vivia com aquele sofrimento, com aquela frustração. Até que em determinado momento da vida da Ana, ela se posiciona diante de Deus e ela faz uma oração que nós vamos ver lá no versículo 11 de 1 Samuel, no primeiro capítulo. Ela vai falar com Deus, ela fazendo um voto, ela diz: Senhor, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa questão de não cortar o cabelo, isso faz parte do voto de Nazireu, que nós falamos em outro vídeo mais oportuno. Mas o fato que chama a curiosidade é que, mesmo desejando muito ser mãe, ela faz um voto a Deus. Se Deus lhe desse um filho homem, ela devolveria aquele filho a Deus. E o texto ele vai prosseguir, como eu disse, a gente lê no capítulo 1 e no capítulo 2 essa história, e num tempo oportuno, a Ana vai engravidar e ela vai dar à luz a um filho em que vai colocar o nome de Samuel. E esse filho, depois que ela vai desmamar essa criança, ela vai entregar para o sacerdote chamado Eli, para que ali ele cuide do Samuel, e o Samuel vai crescendo desde muito pequeno, sendo ensinado ali na casa de Deus, e vai servir a Deus por todos os dias da sua vida. Ele vai ser o grande profeta Samuel, que tempos depois vai ungir a Davi como o rei de Israel. Mas a gente pode parar para achar que a história da Ana é uma história triste, porque ela ficou anos sem ter um filho, sendo provocada pela outra esposa do seu marido, e aí quando finalmente ela tem o seu filho nos braços, ela tem que cumprir o voto e devolver essa criança para ser criada em outro lugar que não por ela mesma. Parece algo triste, mas Deus ele é muito justo e ele é muito misericordioso, porque quando nós vemos lá no capítulo 2, no versículo 21, olha o que está escrito. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Deus deu a Ana ainda outros filhos e filhas. Assim como ela não criou o Samuel, porque cumpriu a promessa que fez a Deus, Deus não deixou que os braços da Ana ficassem sem embalar o filho. E Deus dá a ela novos filhos e novas filhas. Agora eu pergunto a você, você teria coragem de fazer como a Ana fez? Algo que é de extrema importância para você, algo que você está esperando durante anos e anos da sua vida. E você faz esse voto a Deus: Senhor, se o Senhor me der algo que eu estou há tanto tempo esperando, eu vou lhe devolver isso? Será que nós teríamos essa ousadia que a Ana teve? Senhor, tu sabes que isso é algo muito importante para mim. Se o Senhor me der e me permitir ficar um pouco com aquilo, eu lhe devolvo.
É algo muito ousado que ela fez, mas nós vemos que Deus não apenas atendeu a oração da Ana, mas Deus fez muito mais do que ela pediu e podia imaginar. Ela pediu que Deus desse a ela um filho que ela pudesse ter nos seus braços por algum tempo e depois ela devolveria a Deus. E ela cumpriu aquilo que prometeu a Deus. Mas Deus, ele não permitiu que a Ana ficasse sem um filho para poder embalar nos seus braços. Deus deu novos filhos e filhas para a Ana. Deus fez mais do que ela pediu. Ela pediu um filho e Deus entregou um profeta. Ela pediu que tivesse um pouco de tempo com aquele filho nos braços, mas Deus deu filhos e filhas que ela pôde criar por toda a sua vida. Deus, ele dá para nós muito mais do que aquilo que a gente pede. Mas o que nós estamos dispostos a entregar a Deus para receber de Deus aquilo que nós tanto esperamos? A Ana, ela teve um posicionamento ousado. Ela se cansou de ficar ali prostrada, humilhada, contristada. Ela se cansou de ficar ali naquela situação de vítima diante da Penina, que era a outra esposa do seu marido, que ficava lhe atormentando, lhe humilhando, porque ela tinha filhos e a Ana não tinha filho nenhum. Ela se cansou de passar os anos da sua vida naquele sofrimento e ela se levanta. Ela toma a sua posição de serva e ela faz um voto a Deus. Ela toma a sua posição diante do seu Senhor e ela age de uma maneira diferente. Enquanto nós ficarmos ali nos sentindo vítimas, enquanto nós ficarmos ali aceitando as provocações, enquanto ficarmos ali amargurando os anos da nossa vida com aquele sofrimento, nós não vamos obter aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente deseja. Mas quando a gente se levanta e se posiciona, Senhor, eu sou a tua serva, eu sou a tua filha. E quando a gente entra diante de Deus com temor e ousadia e a gente atrai a atenção do Senhor para nós, Deus, ele faz por nós muito além daquilo que nós pedimos. Ela pediu um filho, Deus deu um profeta. Ela pediu que um pouco de tempo tivesse o filho nos braços e Deus deu filhos e filhas que ela pôde criar por toda a sua vida. Então, tudo aquilo que nós desejamos obter de Deus, nós precisamos nos posicionar, não sentindo pena de nós mesmos, mas sabendo que Deus ouve uma oração de um servo, de um filho, que sabe reconhecer aquele que é o Deus da sua vida e sabe reconhecer a sua importância diante de Deus. Nós somos filhos de Deus e o Senhor, como Pai, deseja nos dar aquilo que é bom. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, que dirá Deus não nos dará coisas muito melhores se nós lhe pedirmos. Então que nós tenhamos essa ousadia e sabedoria da Ana e nós saibamos pedir a Deus aquilo que por anos nós temos desejado, mas a gente ainda não obteve porque não soube pedir. E eu desejo a Deus que a partir de hoje você saiba pedir, saiba entrar na presença de Deus com temor e com ousadia. E Deus com certeza vai dar a você e a mim muito mais do que aquilo que a gente tem pedido. Que Deus te abençoe e, se Deus permitir, até o próximo vídeo.